sobre essa história do PCC, professora. 10 anos, né, essa classe esperando essa atualização e dessa vez esse texto precisa estar redondinho, né? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, eu acho que se a gente puder sintetizar algo, a gente pode dizer assim, finalmente. Porque o texto do PCC antigo, além de ter sido antidemocrático, além de ter sido altamente impositivo, nós também tivemos um prejuízo muito grande para a categoria. E eu quero alertar que esse prejuízo, ele não só foi econômico, não. Ele também colocava o servidor público dentro de uma posição de extrema fragilidade, porque ele podia ser transferido à sua revelia, ou seja, sem ouvir sua opinião, de acordo com a intenção do gestor, a qualquer tempo, Renata. Então, imagina isso numa prefeitura que você tem campanhas eleitorais muito tensas, muito complicadas, e que se você, por exemplo, fosse insurgir contra a candidatura do prefeito ou do secretário de Educação naquele determinado momento, tornava a condição do professor muito frágil. Ele poderia, por exemplo, ser transferido de uma escola próximo da sua casa, onde ele tivesse mobilidade, para uma escola distante na zona rural. Então, colocava esse professor dentro de uma posição de muita fragilidade. E, assim, o ponto de destaque, né, dessa pauta é exatamente ter sido ouvido os professores, ter sido criada uma comissão. Porque só quem está no cotidiano é que, de fato, consegue perceber qual a necessidade das mudanças, das adequações para a realidade. Então, está de parabéns aí a equipe da prefeitura, o prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Essa pluralização de olhares, ela é indispensável. E agora esse projeto vai para a Câmara com muito mais consciência e para melhorar, se tivesse uma audiência pública assim aberta para, de fato, ouvir a categoria de uma forma mais direta, né? Fora do olhar da prefeitura, mas o acompanhamento com o legislativo seria a cereja do bolo, de fato, para ter um projeto mais democrático, mais inclusivo e que fosse bom para a categoria e para a cidade de Caruaru. Transformar a prefeitura em cabide de emprego, com um monte de cargo comissionado e contratos temporários, desvaloriza demais o processo educacional, porque faz com que a seleção simplificada ela seja uma porta de entrada de pessoas que não necessariamente são as mais capacitadas para o exercício daquela atividade. Então, é muito importante o concurso público. O concurso público seleciona bem, traz pessoas de fato capacitadas para o exercício daquela função e de forma continuada. Educação não é projeto de governo, educação é projeto de Estado, tem continuidade, não pode ser assim vinculada a uma série de rupturas. Então, parabéns à Prefeitura de Caruaru e a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Certo, professora, a gente vai continuar acompanhando, né? Como eu falei, a gente vai ouvir também o sindicato, vai ouvir a Câmara para saber os trâmites lá, né? Que vai passar pelas comissões para poder ir à votação. Enfim, a gente espera de coração que realmente tenha um final feliz essa história do PCC dos professores. Mas, professora, vamos entrar num assunto aqui que repercutiu bastante nas redes sociais, né, daquelas 3 joinhas, que a gente não sabe nem como chamar, né, classificar aquelas criaturas, mas tudo bem, não vamos botar mais hater em cima delas não, porque elas já abandonaram o curso que não aguentaram, né? Quem fala muito o que quer, às vezes não está preparado para receber o retorno, principalmente graças a Deus da sociedade que repudiou aquela fala infeliz das 3 estudantes que debocharam, né, de uma estudante com mais de 40 anos, dizendo que quem tem mais de 40 anos não deveria fazer faculdade e deveria estar aposentado. Como é que a senhora analisou aí esse vídeo, professora? Renata, eu quero começar trazendo um dado. Segundo o Ministério da Educação, a faixa de idade que mais tem ingresso, é claro que isso é de uma forma proporcional, né? Na universidade é a faixa acima dos 60 anos. Não faz muito tempo que o Martinho da Vila, cantor muito conhecido, ingressa com mais de 80 no curso de Relações Internacionais. Hoje, quando um jovem ele está adentrando no ensino universitário, nós falamos muito em formação continuada. Não é raro encontrarmos pessoas com 2, 3, 4... Eu já conheci gente que tinha 6 cursos superiores. Isso sem falar nos processos de especialização. Então, nós estamos cada vez mais em uma sociedade
que vive mais. Consequentemente, você tem mais tempo para realizar os seus sonhos. Muitas vezes, nós, quando somos jovens, né, temos filhos muito cedo, nos envolvemos em responsabilidades que nos impedem de realizar os nossos sonhos, e é exatamente em decorrência da idade que a gente consegue fazer isso com mais facilidade, porque a vida traz uma certa estabilidade. Então, baseado nisso, cada vez mais nós vamos encontrar pessoas acima dos 40 anos de idade dentro das vagas universitárias. Essa é uma realidade do Brasil. O Brasil é um país cuja população está envelhecendo. Então, a maioria da população brasileira hoje se encontra na faixa muito próxima da meia-idade. Então, essa história, esse culto demasiado à juventude, achar que só quem é muito jovem vai ter todas as oportunidades presentes, isso é um mito que precisa ser derrubado. Não existe idade para a realização de sonhos, não existe idade para mudança de carreira, não existe idade para continuidade de estudo. E o que é mais importante, muitas vezes, quando nós somos extremamente jovens, nós nos adequamos ao mercado, à nossa condição. Quando a gente já tem mais um certo grau de maturidade, é mais tranquilo nós escolhermos o que é que nós queremos. Então, a educação ela passa a ser um processo não só de mudança profissional, mas também de prazer pessoal, onde as pessoas se encontram dentro das suas realidades com a propositura de construção de sonhos. Então, isso termina sendo muito mais prazeroso. Não existe idade para se ingressar na universidade e nem na escola. Porque muitas pessoas têm tanta vontade, sabe, de melhorar o seu grau de leitura, até de se alfabetizar. Muitas até sabem um pouco, mas tem aquela educação muito truncada, vieram de uma educação de má qualidade, defasada, né? E queriam adentrar na escola, mas elas têm medo da recepção dos colegas. Então, o etarismo, que é exatamente o preconceito contra as pessoas em relação da idade, nada mais é do que uma demonstração de ignorância e que deve ser combatido. Se a escola é um ambiente da pluralidade, onde nós vamos lidar com o todo, então não tem idade para adentrar na escola. Não importa se você chegou com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, como foi o caso do Martinho da Vila. O que importa é que você chegou e que você merece ser recepcionado. A escola é o espaço da troca de saberes. E aquele que tem mais experiência de vida, porque viveu mais, vai ter melhores condições de poder apresentar os seus saberes. A sua leitura mundo, né? Como diz o Paulo Freire. Porque ele vai dizer o seguinte, que nós não somos pessoas sem conhecimento. Nós temos o conhecimento da vida, o conhecimento da experiência. E a sala de aula propicia isso. Eu lembro, Renata, que em casa nós passamos isso, né? Quando meu marido resolveu fazer doutorado, ele tinha mais de 50. E ele dizia assim, mas como é que eu vou fazer doutorado concorrendo com esses meninos, né, de 20 e poucos anos, que saíram da universidade há pouco tempo? Então vai ter espaço. E teve, né? E ele foi o primeiro colocado no concurso na qual ele entrou. Teve uma tese extraordinária, porque ele tinha uma coisa fantástica, experiência em relação àquilo que ele estava se propondo a discutir. Então, não tem como você comprar experiência, você não toma uma pílula de experiência, você tem que ter vivência para que isso aconteça. Então, o etarismo, ela é uma forma de preconceito, como tantas outras formas de preconceito, racismo, gordofobia, LGBTQIA+, fobia, todas elas devem ser combatidas em prol de uma escola que seja mais justa, mais democrática e, principalmente, você que está aí nos escutando, não tenha vergonha de realizar os seus sonhos. Não importa o que as pessoas pensam. E esse caso de Bauru foi muito emblemático, porque enquanto 3 jovens rejeitaram a estudante mais velha, uma rede de solidariedade foi posta. E ela disse o seguinte, que enquanto ela chorava pelo processo de rejeição, ela disse, eu também nunca me senti tão amada e tão acolhida. Então, fiquemos com o amor, com o acolhimento, porque isso vai nos dar impulso para que nós possamos conseguir realizar os nossos sonhos. Professora, só para concluir, né, a senhora enquanto educadora, o que é que se faz com as joinhas, né, com as 3 estudantes lá, as novinhas, né, assim, estão sofrendo, né, porque a internet não perdoa e a sociedade também, tanto que elas não conseguiram segurar a pressão e largaram a faculdade. Mas com um pensamento desse, tem salvação ainda na cidade? Esperamos que sim, né, Renata? Das 3, teve uma delas que fez um post logo depois pedindo desculpas. Né? Era a coisa mais digna que ela tinha que fazer.
Mediante isso, as outras duas permaneceram com silenciamento. Eu acho que o importante é a gente aprender com os erros e não repeti-los. Muitas pessoas que tiveram atos preconceituosos no passado se tornaram pessoas militantes contra preconceitos quando se conscientizaram dos males ocasionados pelas suas escolhas. Então, eu acho que aprender com os erros é a coisa mais fundamental. Nós temos dois tipos de repressão na sociedade. A repressão jurídica, e aí a gente até agora não tem notícia, né, nem de inquérito aberto, nem de pedido de indenização por parte da pessoa vitimada, mas existe a repressão social. E a repressão social, muitas vezes, ela é mais terrível do que essa repressão jurídica. É você ser apontado na rua, é você ter a sua conta, né, seguida por pessoas que também vão agir com você de uma forma muito dura, dizendo palavras difíceis de serem ouvidas, e muitas vezes isso macula a tua vida de tal forma que se torna muito difícil você ingressar no mercado de trabalho, porque as pessoas vão lembrar quem você é. É comum que RH de empresas, tá, faça uma pesquisa sobre o perfil das pessoas que elas estão contratando. Então, quem vive achando que rede social é espaço livre, cuidado, isso não é verdadeiro. Uma vez postado, fica para sempre. Então, a sua imagem ela é construída cotidianamente. Se fez besteira, peça desculpa e adote outra postura para que você possa se redimir e, de fato, ter uma vida mais tranquila, mais íntegra, porque é de integridade que nós estamos precisando. Obrigada, professora. Um cheiro. Até sexta que vem. A você também, Renato. Um abraço a você, ao Mário e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Muito bem. Essa foi a professora Rita